Calcule o volume. Até rimou. Calcule o volume. Temos aqui, então, ó, sólidos, né? Sólidos. Objetos que nós pegamos. Por exemplo, ó, essa borracha aqui é algo sólido. É algo que eu pego assim, né? Um exemplo também de uma coisa que eu não pego é se eu desenhar aqui no papel um bonequinho. Eu consigo pegar ele aqui no meu dedo assim, ó, igual a borracha? Não consigo, né? Então, ó, esses são os objetos que são sólidos, geométricos, em 3D. Ou seja, tem três dimensões, não é isso? 1, 2, 3. Não é isso? Então, ó, esse aqui é o quê? É um cubo. Esse aqui é o quê? É um paralelepípedo, não é isso? Então, a gente quer calcular o volume deles. Gente, é a coisa mais fácil do mundo calcular volume de cubo e de paralelepípedo. Qual é o volume deles? Multiplica todo mundo. Multiplica todo mundo. Esse é o volume deles, tá bom? Então, ó, qual vai ser o volume desse cubo aqui? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5, né? Lembrando que é o quê? 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Mas não precisa colocar, a gente sabe que é, né? 5, 5, 5. Multiplica todo mundo, dá 125 centímetros cúbicos, tá bom? Por que cúbico, professor? Porque aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3, né? E cada uma está elevada a 1. 1, 1, 1. Então, repito a base, né? A base aqui, no caso, seria o centímetro. E somos expoentes. 1 mais 1 mais 1 dá 3, beleza? 125 centímetros cúbicos. E nesse caso aqui agora, professor, mesma coisa. Multiplica todo mundo. 5 vezes 3 vezes 7 vai ser o volume. Então, de novo, tudo tem centímetro e a resposta vai ter centímetro cúbico, não é isso? Então, vamos lá. Quanto é que dá 7 vezes 3, né? Dá 21, não é isso? 21. E 21 vezes 5? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Dá 105 centímetros cúbicos, tá bom? Vamos agora para mais exemplos. Vamos agora para esse exercício aqui, né? Também calcular o volume. Agora, nós temos o quê? Nós temos um cilindro, não é isso? Ah, professor, então se no cubo e no paralelepípedo era só multiplicar todo mundo, então aqui também eu vou só multiplicar todo mundo? Não, não é isso não, beleza? Repara que aqui no cilindro, ó, aparece, tá vendo? Círculos, tá vendo? Esse aqui de cima, esse aqui de baixo. E geralmente, tá? Geralmente, não é sempre, mas geralmente quando tem círculo, vai aparecer um tal de π aí pra gente, né, fazer as contas com ele. Então vamos lembrar como é que é a fórmula do volume do cilindro. É muito fácil, não precisa gravar na cabeça, é só gravar o mesmo esquema, ó. É a base, a área da base vezes a altura. Sempre assim. É como se eu tivesse aqui só um círculo aqui embaixo. Eu metesse a mão aqui e puxasse ele esticando até em cima. Então seria o que? A área da base vezes a altura. Tá bom? Então temos aqui, ó. Que o volume é o que? A área da base vezes a altura. Aqui que a gente para. Aqui que a gente sabe, né? A gente só sabe isso aqui. O resto vai vir depois. Aí eu penso, qual é a área da base? A base é um círculo. A área do círculo é πr². Então a altura, repito. Então, o volume de um cilindro é πr²h, tá bom? Vamos lá, então. Π, né? Então, agora eu vou substituir os valores. Quem é o h? É o 4, a altura. Vai do topo até o chão, faz 90. Quem é o raio? O raio está aqui embaixo, ó, tá 3. Então, agora é só substituir esses valores aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Então, vai ficar π, deixa paradão, r². 3² dá 9. E o h é 4. Então, qual é o volume? É 36π. 36π, e não esquece de colocar aí os centímetros cúbicos, que sempre aparece, né, quando a gente está fazendo volume, tá bom? Centímetros cúbicos. Por que aqui fica centímetros cúbicos? Porque aqui aparece 2 centímetros, né? O centímetro do h e o centímetro que está elevado a 1, né? E o centímetro ao quadrado do r². Porque aqui é 3 centímetros. E como está ao quadrado, fica 9 centímetros ao quadrado. Tudo bem, gente? Vamos agora para mais uma questão, agora não envolvendo volume, tá bom? Envolvendo trigonometria, no triângulo retângulo. Tá aqui a nossa questão, né? O que é trigonometria, né? É a gente fazer relações entre ângulos e lados do nosso triângulo, beleza? Trigonometria. Então, ó, lembra lá que vai aparecer o quê, né? Vai aparecer o seno, cosseno, tangente, tudo isso é super importante, tá? Então, o que essa questão quer? Quer que nós descobramos quem é xy, quanto vale xy, tá bom? Então, ó, qual a relação que eu posso aqui usar, por exemplo, para achar o x, tá vendo? Quem é o 6 aqui, né? O 6, só lembrar, né? O 6 é a nossa hipotenusa, né? Ó, é o maior lado do triângulo, é o que está de frente, porque tem 90 graus. E aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui que eu não sei quem é.
Mas eu posso descobrir, né? Lembra, quando o triângulo é retângulo, a soma desses dois ângulos tem que ser o quê? 90 graus, né? Porque a soma de todos os ângulos do triângulo dá 180. Aqui já é 90, então esses dois somados tem que ser 90. Se aqui é 60, aqui só pode ser 30, tá bom? Então 60 mais 30 90. Com 90, 180, beleza? Mas a gente pode fazer essa questão sem nem precisar saber esse ângulo aqui, tá bom? É só mesmo para a gente poder treinar essa questão. Vamos lá. Como é que eu poderia então fazer aqui para achar o x? Ó, eu sei que em relação ao 60, ao ângulo 60, o x, ó, ele está de frente para ele, né? Opa, então eu vou usar o quê? Vou usar o seno. Ó, o seno de 60 é o quê? É o cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, 6, tá bom? Só que aí a gente recai numa outra questão. Quanto equivale o seno de 60? Como é que eu vou fazer para descobrir o seno de 60, né? Então é só nós lembrarmos o quê? Daquela nossa tabelinha, né? Aquela tabelinha que vamos ter que refazer o tempo todo na prova. Ah, professor, esqueci. Não tem problema. Vamos fazer aqui junto agora. Vamos lá, ó. Lembra comigo, ó. Aqui em cima vai ficar o quê? Vai ficar, ó, o 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são os ângulos que toda hora aparecem pra gente, são os ângulos notáveis, tá bom? Então já vou fazer aqui, ó, as minhas bordas da minha tabelinha para poder facilitar aqui o meu processo. Então, ó, já fiz aqui, ó, agora aqui vai vir o seno, aqui vai vir o cosseno, e aqui embaixo vai ter quem? Vai ter a minha tangente, né? É importante eu mostrar a tabela não pronta, né, para vocês e sim ir fazendo com vocês para vocês irem percebendo. Então aqui fica quem? Fica seno, fica o cosseno e fica a tangente, beleza? Então beleza, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. O que eu vou fazer agora, gente? É aquela velha história de sempre, ó. 1, 2, 3, tchá, tchá, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. E a raiz em cada um, só que no numerador. Então, vou até botar aqui de uma outra cor. Ó. Raiz de 1 é 1, então não precisa. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Beleza? Então, aqui está a nossa tabelinha para o seno e cosseno. Ah, professor, é tangente. A tangente é especial. Como é que fica a tangente? Ó? Ela fica assim, ó. O raiz de 3 quer pular um muro. O raiz de 3, ele quer pular um muro. Para pular um muro, ele usa uma molinha embaixo. Essa molinha embaixo é o nosso 3. Então, o raiz de 3 quer pular um muro. O raiz de 3 quer pular um muro. Esse muro aqui. Então, ele vai usar a molinha, vai pular e vai cair aqui, do outro lado. Então, caiu aqui do outro lado o raiz de 3. Tá bom? Então, essa é a nossa tabelinha. Vamos, então, agora voltar para a nossa questão. O que a questão quer, gente? Ela quer que nós saibamos quanto é que vale o seno de 60. Vamos lá. Seno, seno, seno tá aqui. Seno de 60 está aqui. Então, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Maravilha. Vamos agora usar aqui, então, na nossa tabela. Vale raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 6. Tá bom? É só repetir o x sobre 6. Aqui eu só botei o resultado, né, do seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer agora, gente? Eu posso fazer aquela velha simplificação, né, de jogo da velha. Em cima com de cima, ou em cima com de cima, ou embaixo com de baixo. Em cima com de cima, desculpa, o de cima com de baixo, o de cima com de baixo, ou os dois de cima ou os dois de baixo. Aqui eu posso fazer com os dois de baixo. Por 2 vai ficar 1, vai ficar 3. Agora, multiplicando cruzado, ó, x vezes 1 dá x. 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Maravilha. Acabei de descobrir quanto é que vale o meu x, tá bom? Ah, professor, e como é que eu vou fazer para descobrir meu y? Vamos lá. A gente pode usar também o 60, tá bom? A gente poderia, para achar o x, a gente poderia usar o 30 aqui, ó. Usar o cosseno de 30. E para achar o y, usar o seno de 30. Mas aqui vamos usar o 60, que já está aqui pra gente. Então, ó, o 60 em relação o y em relação a 60 não é mais o cateto oposto. O y em relação a 60 é o cateto adjacente, tá vendo? Que está aqui do ladinho. Então, ó, eu vou ter que usar o quê? Vou fazer aqui do outro lado, tá bom? Vou ter que usar assim, ó. Vou ter que falar, ó. O cosseno de 60, ó. O cosseno de 60 vai dar quanto? Vai dar cateto adjacente y
sobre quem? Cateto adjacente, y, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 6, tá bom? Maravilha, maravilha. Agora falta o quê, né? Como aquele mesmo processo. A gente tem que descobrir quanto é que vale o cosseno de 60. Então tá aqui de novo nessa tabela, ó. Cosseno de 60. Então, ó, cosseno 60 é aqui. Opa, é 1/2. É 1/2, tá bom? Então aqui vai ficar como, ó? Vai ficar, ó, cosseno de 60 aqui é 1/2, né? O y sobre 6 eu vou repetir, y sobre 6. E de novo, ó, aqui embaixo eu vou poder fazer uma simplificação, né? Vou cortar aqui, simplificar por 2. Vai ficar 1, vai ficar 3. Se eu multiplicar cruzado, y vezes 1, y. 3 vezes 1, 3. Então, eu acabei de descobrir que meu y vale 3, tá bom? E que o meu x vale quanto? Meu x vale 3 raiz de 3, tá bom? Então, fiquem espertos aí nessa questão do seno, cosseno, tangente, né? E principalmente aí para a gente poder usar o quê? Usar aquela tabelinha. Saber construir a tabelinha, que é importante. Grande abraço, bons estudos e tudo de bom.